Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os amados a mensagem desse dia, hoje, 1º de junho, segunda-feira, aqui em Lima Campos, tudo parado, tudo fechado, por força da ocasião, por força maior, por um motivo justo, mas a palavra de Deus, como diz o próprio Senhor, ela permanece. Ela jamais pode ser deixada de ser dita, compartilhada, pregada em todo o tempo. E eu creio que hoje não será diferente. Deus continuará falando com você dentro de tudo aquilo que nós já temos trabalhado todos os dias nessas devocionais pela manhã. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com os amados um texto muito lindo de Mateus capítulo 22, versículo 34. Mas antes eu quero desejar aí as boas-vindas para quem está entrando, aqueles que estarão chegando, e que você possa continuar sendo edificados, que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E só relembrando, nosso objetivo com as mensagens diárias, poder trazer sobre o seu coração, sobre a sua vida, uma direção, um alinhamento e, sobretudo, a tranquilidade a respeito daquilo que é prometido, a respeito daquilo que procede de Deus para as nossas vidas. E esse texto ele fala do grande mandamento. Diz a palavra de Deus: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Para a gente entender melhor o que Jesus está dizendo, Jesus, antecedendo a resposta dele aqui, ele já havia tido um debate com os fariseus e posteriormente com os saduceus. Com os fariseus no que diz respeito ao tributo, aquilo que seria de César, e ele traz de forma muito clara e objetiva essa diferença, e aquilo que é de Deus. Jesus respeitando ali as autoridades, respeitando a forma como as pessoas decidem ou caminham, e naturalmente trazendo o diferenciamento ou diferencial entre o que representa ser do homem e o que representa ser de Deus. E havia uma tentativa ali de alguma forma de pegar Jesus em uma determinada falha. Mas Jesus constantemente ali, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, ele veio para cumprir a lei, ele estava alinhado ali sempre ao Espírito Santo, e o Espírito trazendo sobre ele direção sobre tudo aquilo que vinha como uma armadilha para ele. E posteriormente os saduceus ali começam a questionar Jesus, eles não criam na ressurreição, a respeito de quem seria a esposa, se porventura alguns irmãos ali do primeiro até o último que viesse a falecer ao casar com aquela mulher, de quem ela seria a esposa na ressurreição. E aí Jesus diz algo interessante, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras. E esse tem sido um dos grandes problemas no dia de hoje. Os grandes erros, os grandes equívocos, eles estão justamente dentro desse princípio que Jesus coloca, não só para os saduceus, mas também para os fariseus. O erro por não conhecer as Escrituras. O conhecimento não está relacionado a um aprofundamento teórico daquilo que a lei demonstra, daquilo que a palavra traz. Porque o conhecimento teórico, quando no muito, ele vai nos levar a termos argumentos para poder, de alguma forma, defender nosso posicionamento, defender aquilo que nós imaginamos que possa ser, de fato, vivenciado. Mas o sentido de conhecer na profundidade está relacionado a essa sabedoria de Deus, a revelação do Espírito, a um conhecimento de intimidade e, naturalmente,
nos levando à prática daquilo que nós conhecemos. E aí Jesus, ele traz dentro disso uma resposta novamente aqui para os fariseus na interrogação a respeito do que representa o grande mandamento, e qual é o grande mandamento ali na lei. E Jesus, de forma extraordinária, ele os faz lembrar a respeito daquilo que realmente importa, daquilo que deve ser vivenciado e daquilo que é o ápice de toda a revelação do Senhor. Lembramos sempre que lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, e eu cito constantemente esse texto, o apóstolo ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E isso foi manifesto ao homem quando Deus enviou Jesus para nos salvar. Ou seja, o que Jesus tem colocado aqui é a evidência daquilo que a lei, aquilo que era pedagógico, traz como revelação plena para os dias de hoje. O princípio básico do que foi ensinado no passado, ele permanece. Veja só, em Êxodo capítulo 20, quando é estabelecido os 10 mandamentos, nós temos ali o grande mandamento implícito ali nos 10 mandamentos. Você vai observar que ali existe do primeiro ao quarto mandamento uma demonstração de temor, de respeito, de reverência e de submissão à divindade absoluta que é Deus. São 4 mandamentos voltados para Deus. Está relacionado à obediência, está relacionado ao entendimento a respeito da grandiosidade que Deus é na nossa vida. Mas quando você começa a olhar do 5º ao 10º, você vai ver que são mandamentos relacionados ao próximo. E é exatamente isso que Jesus traz aqui em Mateus capítulo 22, evidenciando aquilo que a lei já ensinava, aquilo que a lei já trazia. Ou seja, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o Senhor com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento, com a profundidade daquilo que é necessário para se conhecer. E poder, dentro daquilo que nós conhecemos do Senhor, termos prazer em caminhar nesses mandamentos, em obedecer esses mandamentos. E isso é maravilhoso. Isso vai gerar no nosso coração um despertar para esse sentimento, vai gerar no nosso coração um despertar para essa verdade que ela precisa estar constantemente evidenciada na nossa vida, especialmente aqueles que são cristãos, aqueles que têm confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E evidentemente amar o próximo como a ti mesmo. É não fazer mal ao próximo. Lá em Levíticos capítulo 19 é muito claro a respeito do texto, quando diz que nós não devemos nos vingar do nosso próximo, nos vingar do nosso irmão. João ainda diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, está mentindo. Por quê? Porque não pode haver no coração daqueles que amam a Deus um sentimento também de ódio. Então, quando nós começamos a olhar para o princípio básico do que Jesus tem ensinado aqui, a respeito de permanecer constantemente, firmemente nos seus ensinos, é ter conhecimento aprofundado da sua palavra e trazer a aplicação dela na nossa vida. É como Tiago ele também tem dito, que a fé sem obras ela é morta. E ou seja, aquilo que também nós declaramos, ela não tem nenhum sentido se não for manifesto por atitudes. Ou seja, nós temos que praticar e não só falar. O amor, ele é um exercício diário, ele é um exercício constante. E ele naturalmente, ele é o esmagar da velha natureza, ele é o esmagar de tudo aquilo que é infâmia, de tudo aquilo que é ódio, de tudo aquilo que é intemperância, que constantemente está no coração do homem natural e que compromete o relacionamento do homem com Deus e, claro, compromete o desenvolvimento espiritual, o seu crescimento espiritual. E aí nós precisamos estar ativos naquilo que Deus tem nos chamado para estar. Evidenciarmos o amor constantemente. Isso precisa ser trabalhado todos os dias. Ainda a palavra de Deus ela nos alerta que amar quem nos ama
é muito fácil. Nós devemos amar sim quem nos ama, mas o exercício diário do amor é amar aqueles que nos odeiam. E isso é uma demonstração de que os ensinos de Jesus, eles são constantes nas nossas vidas, que eles não deixam a desejar em nenhum momento na nossa vida, e que eles foram aplicados e eles são vivenciados todos os dias. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algo tremendo também a respeito do que é o amor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu toda a lei. Novamente o apóstolo Paulo aqui, antes de falar sobre aquilo que deveria ser a nossa tolerância com os fracos, sobre a liberdade e esse amor, ele nos ensina que nós precisamos amar o próximo e nós precisamos ser vigilantes nesse sentimento para que ele jamais venha esfriar, como é profetizado lá em Mateus 24 pelo próprio Senhor Jesus, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então, o que nós devemos entender diante do que é posto aqui, especialmente pelo apóstolo Paulo, nesse sentido aqui? E dentro do que Jesus tem nos ensinado sobre um grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é que não devemos dever nada a ninguém, coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Por quê? Porque o amor, ele é que cobre a multidão de pecados. O amor, ele é que através dele nós conseguimos gerar perdão. Nós conseguimos usar de misericórdia e assim podermos nos manter firmes naquilo que Jesus nos ensinou. E claro, parecido com eles. E aí Paulo, ele diz mais dentro daquilo que é o cuidado com o próximo. Ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em que Paulo está se referindo? A Êxodo capítulo 20, especialmente do 5º mandamento ao 10º mandamento. Ou seja, expressar sobre as pessoas aquilo que foi expressado da parte de Deus em nós. Amados, esse sentimento é algo que deve estar presente constantemente no nosso coração. E o que o apóstolo Paulo nos chama aqui atenção é que, além de nos ensinar sobre aquilo que Jesus nos ensinou, sobre aquilo que são os mandamentos, que é o mandamento bíblico, especialmente na lei, que nos ensina, isso é manifesto na graça, a essência é manifesto na graça. Na graça, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos ser vigilantes na pureza. Para quê? Para que esse amor, ele jamais deixe de existir na nossa vida. Então isso quer dizer o quê? Que isso é cultivado constantemente. O amor é algo cultivado. É um sentimento que nós estamos todos os dias trabalhando na nossa vida. Não pode deixar de existir jamais. Ou seja, todas as vezes que nós nos prostrarmos diante do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Ele a adoração, a Ele a reverência, mas também a nós cabe estarmos diante dEle com o coração puro, com o coração limpo, com as mãos completamente limpas, com o intento da alma completamente purificado, lavado. E isso vai fazer com que dia a dia nós possamos estar ali constantemente trabalhados, moldados e, naturalmente, vivenciando na prática aquilo que Jesus tem nos ensinado. E aí ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe o que nós entendemos diante disso? É que desde o primeiro momento o Senhor tem usado de misericórdia, tem usado de graça e tem estabelecido sobre nós algo que nós não merecemos, que é o seu amor, que é o seu infinito amor, que é o seu incondicional amor. Então, uma vez que eu tenho recebido isso na minha vida, é necessário que eu comece a também demonstrar
a vivenciar, a compartilhar, a espalhar aonde quer que eu vá. É lamentável que diante de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, diante de tudo que a palavra tem demonstrado, de Gênesis a Apocalipse, a respeito do que é o grande mandamento, que ainda assim muitos que confessam Jesus como Senhor não têm conseguido aplicar isso na sua vida, não têm conseguido vivenciar isso na sua vida. Sabe, amados, e quando nós estimulamos as pessoas ao ódio, à intemperância, à intolerância e a qualquer tipo de sentimento que seja o contrário à manifestação do amor, nós estamos ali declarando que nós não conhecemos Jesus. E quando nós não conhecemos Jesus, nós cometemos erros de várias ordens e naturalmente gerando desordem em tudo aquilo que é o nosso discurso, a nossa pregação. Precisamos entender que aquilo que foi gerado sobre a nossa vida, como esse sentimento maravilhoso, precisa ser constante, deve ser constante e absoluto sobre as nossas vidas. Ainda o apóstolo Paulo, ele aos Tessalonicenses, especialmente no capítulo 13, ele fala sobre a forma que a igreja deve apresentar-se ali diante da sociedade, a forma como os cristãos devem se portar diante da sociedade, e ele fala da supremacia, da excelência que é o amor. E aí ele diz, e isso ele está falando para a igreja do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que ressoa ou como sino que tine. Ele diz, ainda que pudesse haver da minha parte a manifestação de dons, ainda que houvesse manifestações que viessem de alguma forma a ser excelente na sua manifestação, se não tivesse amor, seria como sino que tine, não teria nenhum significado, não teria nenhum propósito, não teria nenhum efeito na vida das pessoas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, não teria nenhum sentido. O que o apóstolo Paulo está dizendo em concordância com aquilo que Jesus estava falando para os fariseus e para os saduceus? Que nós erramos em não praticarmos aquilo que a palavra tem nos ensinado, que é amar de forma incondicional, que é amar aqueles que não nos amam, que é amar os nossos inimigos, que é amar aqueles que nos fazem mal. Você pode me questionar nesse momento, pastor, como é que eu faço isso? A única resposta que eu tenho para você a respeito disso é: Jesus, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o autor de todas as coisas, o fundador de todas as coisas, Ele vai te ajudar nesse processo. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos dá realmente a direção. E é por isso que é nele que nós devemos buscar. Então, devemos ir até Ele, e assim vai ser gerado sobre as nossas vidas esse sentimento. Jesus disse que Ele nos amou primeiro, dando a entender que assim também nós poderemos amá-lo e amar também ao nosso próximo. Então, amados, a igreja está sendo ensinada pelo apóstolo Paulo, tanto a de Romanos, tanto a de Coríntios, que a igreja aos Romanos, como a de Coríntios, estão sendo ensinada que o amor, ele é supremo, que o amor deve ser evidenciado, que o amor deve estar em constância nas nossas vidas, a exemplo daquilo que Jesus estabeleceu como grande mandamento. Como grande mandamento. E aí João diz mais lá, eu repito novamente, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, mas odeia o seu irmão, mas odeia o seu próximo, o amor do Pai não está nele. Ele é mentiroso. Então isso deve ser trabalhado todos os dias. Eu não sei como você tem visto esse sentimento, eu não sei como você tem experimentado, mas eu sei de uma coisa:
Jesus, ele está nos ensinando constantemente a sermos cada vez mais parecidos com ele. Sabe, Jesus, ele disse dentro de um contexto muito parecido com esse, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Jesus estava falando sobre o dinheiro e sobre ele, sobre Deus e sobre Mamon. Porque há de cada um o outro. Sabe, não pode fluir dos mesmos lábios um sentimento de ódio e um sentimento de bênção, de amor. Não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Então, naturalmente, só existe da parte do Senhor para nós essa opção, que é nos rendermos a Ele e permitirmos que Ele venha trabalhar no nosso coração e assim possamos cada vez mais estarmos parecidos com Ele. E o que nos vai tornar, vai fazer com que nós estejamos mais parecidos com o Senhor todos os dias, é a nossa reação diante daquilo que é posto dia a dia. E em cada reação vai haver a necessidade do manifestar desse amor. A palavra de Deus ainda diz que não se deixe pôr o sol sobre a nossa ira. Isso quer dizer que nós devemos trabalhar tudo aquilo que gera desgaste, tudo aquilo que gera intemperância, tudo aquilo que gera ira, tudo aquilo que gera discórdia sobre a nossa vida, para que o sentimento maior ele não seja apagado, ele não seja neutralizado, mas que ele seja permanente, e assim nós possamos crescer e chegarmos a estaturas de varões perfeitos, que é a vontade de Deus. Que Deus traga ao seu coração o equilíbrio, que Deus traga ao seu coração a tranquilidade, que Deus traga ao seu coração o senso e a paz. E assim, eu e você possamos expressar dia após dia esse sentimento que tem sido gerado no nosso coração da parte de Deus, que é o amor, independente daquilo que realmente possa vir a acontecer ou esteja acontecendo. A palavra tem nos ensinado que esse é o grande mandamento. E assim, nós estamos caminhando, alinhados, direcionados pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Mestre. Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida constantemente. Senhor, eu te apresento cada vida nesta manhã. Que os teus filhos sejam envolvidos, Senhor, no teu amor, na tua graça e no teu poder de transformação. E assim possamos caminhar como verdadeiros discípulos, como filhos, ó Deus, à semelhança daquilo que o Senhor é. E assim possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alinhados e direcionados pela tua palavra. Assim eu declaro a bênção do Senhor sobre os teus filhos e te peço, ó Deus, cumpre neles, Pai, o teu propósito e o teu querer, no nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, na presença do Espírito. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.